Olá, Shalom! Nesse vídeo eu quero falar a vocês sobre os principais preceitos, mandamentos, tradições e costumes que consta sobre a tradição do Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah, dia de Yom Teruah, conforme consta na Torá. Nosso calendário, ele não inicia com o mandamento dado à saída do Egito, que calculava o início do mês de Nissan, o início do mês religioso do calendário hebraico. Nosso calendário, ele nos remete a uma época muito mais remota, aos personagens da criação do mundo que consta no livro de Bereshit. A criação do mundo, o número dos anos foi calculado pelos nossos sábios que examinaram todos os registros disponíveis, relendo os registros bíblicos, os termos dos anos vividos por todos esses personagens, desde Adão. Todos os personagens da Bíblia, claro. Considerando os anos mencionados nos primeiros capítulos como um equivalente aos nossos 7 dias da criação de 24 horas. O fato daqueles 7 dias, o da criação, poderem ter sido períodos de extremamente longa duração, de acordo com a ciência, e que corresponde às fases e não a dias como de 24 horas, segundo a Torá, o livro de Gênesis, Bereshit, o sol cujo levantar e o pôr do sol determina os nossos dias fixados foi criado somente no 4º dia da criação. No entanto, a Bíblia refere-se ao dia 1, ao 2º dia, e não detrai o significado espiritual e ético da criação como base conceitual do ano judaico. É o que o número de 5.781 representa e implica a soberania de Deus sobre o universo, que é importante mais do que exatamente a precisão científica da contagem, já que não é possível chegarmos a um cálculo perfeito. A designação da festa de Rosh Hashanah acontece no princípio do mês hebraico de Tishrei, e é conhecida por esse nome apenas desde a época da Mishnah, o Tratado do Talmud, onde um tratado leva esse mesmo nome, Tishrei. Na Torá, essa festa é denominada como Yom Teruah, Zikaron Teruah, dia da recordação, de toque do shofar. Na liturgia, Rosh Hashanah é denominada, entre outras formas adicionais, também conhecida como Yom HaZikaron, o dia da recordação, Yom Hadin, dia do juízo. Embora o termo de Rosh Hashanah tenha se convertido mais tarde o nome mais popular dentre os 5 conhecido pela Torá, cada um deles, por sua vez, expressa uma característica especial desta festa. Os nomes bíblicos implicam, de acordo com a tradição, no dever de se fazer soar o shofar. Esse instrumento está destinado a servir como som de alarme da solene temporada que está se aproximando, a fim de despertar todos os judeus e também toda a humanidade ao arrependimento. A época do juízo, conceito judaico de Rosh Hashanah, não é de dar a oportunidade de um excesso, de uma euforia, de júbilo. Se nos regozijamos, se nos alegramos, fazemos unicamente por sabermos que a vida ainda nos oferece promessas e expectativas de coisas melhores. Uma ocasião para um autoexame é o verdadeiro sentido de Yom Hadin, ou de Yom HaZikaron, uma hora em que, ao recitar as nossas preces, vem ante ao Deus, ao Todo-Poderoso, a lembrança de todo o ser criado. A ação do homem, seus propósitos, seus trabalhos, seus caminhos, seus pensamentos, seus desígnios e os impulsos nos regem. É realmente o dia do juízo, não só em um sentido divino, senão que também nesses dias podemos também julgarmos a nós mesmos pela ciência que a Hashem nos dá. As nossas próprias ações e também um dia da recordação, não só dos grandes eventos de um ano que está se passando, de forma obscura, mas como também dos incidentes ocorridos, dos transcursos de todo o ano em que passamos, dos passos falsos que possamos ter dado
e de muitas tentações das quais nós possamos haver sucumbido. É também um dia que nos ordena recordar a gratidão às muitas vezes que temos sido libertados, livres de desgraças, de doenças, de castigos, pela mão do invisível, do Todo-Poderoso e também do seu tribunal celeste. Rosh Hashanah inaugura a temporada do Yamim Noraim, os dias temíveis, que é a temporada solene que vai terminar só no Yom Kippur. Diferente das outras festas, é celebrada durante os 2 dias, mesmo em Israel, muito embora esses 2 dias sejam considerados como apenas um longo dia de 48 horas. No segundo dia, se recita uma bênção Sherereano. A solução foi sugerida pelos nossos sábios pela dificuldade de se recitar essa bênção, tendo em mente também uma fruta que você não tenha degustado nesse ano. O toque do shofar é o principal evento de Rosh Hashanah e ele ocupa um lugar central na ordem do serviço. Embora originalmente fosse tocado durante o ofício matutino do Shacharit, que é o serviço matinal, foi transferido para o ofício suplementar de Musaf, onde permanece até os dias de hoje. Isso você vai conferir no Marsor. Nossos sábios apresentam as razões, muito praticada, para tal mudança. O Talmud se refere ao fato de que na hora de Musaf, quase todas as pessoas já se encontram reunidas na sinagoga, podendo escutá-lo então. O Talmud de Jerusalém sugere que o shofar seja tocado no Musaf, e, em primeiro lugar, porque a menção de Yom Teruah na Torá é seguida pelo mandamento concernente à oferenda do sacrifício suplementar. Em segundo lugar, porque as crianças geralmente não chegam na sinagoga muito cedo. Nossos sábios ordenam tocar o shofar com um total de 100 notas, e esta se divide em períodos depois da leitura da Torá e durante o Musaf. E no final do mesmo, no final do Musaf, os 30 primeiros toques, longos depois da leitura da Torá, têm um propósito especial de acompanhar a recitação especiais das preces, e as preces que nós mencionamos o dever de tocar o shofar. Estas não poderiam ser recitadas durante a Amidá, a grande oração. É costume também pronunciar em voz alta o tipo de toque, o tipo de toque antes dele ser tocado, pois essa era a prática que já teve origem no serviço do templo sagrado. A Amidá de Musaf, de Rosh Hashanah, é a mais extensa do livro de orações e está constituída de 3 tópicos centrais, os quais ilustram as principais características da festa. Malriot, Zihoronot e Shofarot. Malriot preconiza o estabelecimento do reinado de Deus sobre todas as criaturas do universo. Ziharonot, literalmente, recordação, refere-se à recordação por parte de Deus dos atos de fé realizados por nossos antepassados. Shofarot, cujos versos relatam a revelação divina, acompanhada do som do shofar em sua função de oração de símbolo de redenção. A origem da ordem dos textos para as orações de Musaf é antiga e o Talmud já descreve, tal como as demais grandes orações das outras festas do calendário hebraico. Na oração Aleinu, a oração introdutória de Malriot é a popular prece de Aleinu Lashabeach, o nosso costume de louvar e engrandecer, que se tornou, depois, a conclusiva oração de todos os nossos serviços religiosos que fazemos pelo Sidur. Originalmente, ela pertencesse apenas ao Musaf de Rosh Hashanah. O leitmotiv desta prece é exatamente a afirmação do reinado divino no universo e a soberania de Deus sobre o mesmo. Os costumes de Rosh Hashanah, que vou descrever agora para vocês, ele é riquíssimo em símbolos, sendo o mais conhecido deles como o costume de se desejar um ao outro, Leshana Tová, de que todos sejam inscritos e selados no livro da vida para um bom ano, seguido do pensamento talmúdico, de que
Cada um expressa nesse voto a esperança de que todos os seus amigos tenham assegurados para si um ano de vida, de felicidade. Isso foi tão popular, esse costume, que as cartas, os e-mails, as mensagens que escrevemos durante todo o mês de Elul, ele deve começar com essa frase, né? Com o desejo, advindo daí o costume também dos cartões que se costumam trocar em Rosh Hashanah, na virada do ano. O tashlir, esse termo significa arremessar. É uma outra tradição que deriva dos versos do livro que lemos nessa temporada, nesse festival de Miqueias, que são recitados nessa oração por essa ocasião. O termo de e não tornará mais a mostrar, e tornará a mostrar misericórdia e encobrirá nossas iniquidades e arremessará nas profundezas do mar todos os pecados de Israel. Esse costume foi mencionado pela primeira vez pelo sábio Mahiril no século XV, que consiste em ir na tarde do primeiro dia de Rosh Hashanah à beira de um rio e recitar as preces especiais. E toda essa cerimônia simboliza os nossos desejos, da forma como queremos nos desprender do nosso Yetzer Hará. Em Rosh Hashanah, de todos os nossos pecados, muitos inclusive mexem nos bolsos, removendo tudo que existe dentro dele, jogando dentro do rio, como uma forma de mostrar a simbologia dessa resolução, dessa disposição de deixar todas as nossas transgressões no rio. Também existe o costume do uso do quitel. Quitel é a vestimenta branca que é usado em Rosh Hashanah e também em Yom Kippur. E tem a importância e a simbologia de representar o ideal de pureza, da imaculada confiança dos judeus de que Deus perdoará Israel e chegará junto à sua própria decisão de não mais pecarmos. Na mesa de Rosh Hashanah, a culinária expressa também um caráter do dia, de acordo com os ensinamentos dos nossos mestres do Talmud. Balé, agora que chegamos à conclusão de todas essas simbologias, dessas tradições, dos símbolos, né, e do significado importante que cada um agrega a essa festividade, então, nas refeições, também nos habituamos a comer na noite de Rosh Hashanah tâmaras, romãs, abóbora, grão de bico, alho poró, todos esses vegetais, como também traz bom presságio, bons augúrios de que a sua fertilidade, o ponto de crescimento dos seus nomes hebraicos, leva-nos a interpretações e termos fortunas, em termos boa sorte, né? Um costume afortunado de repartir pedaços desses legumes, inclusive desses vegetais, e orarmos a Deus para que esse símbolo seja de fato favorável e que venha se cumprir em nossas vidas e com aqueles com quem compartilhamos desses vegetais. Repartir a romã com todos e invocar a Deus de que os nossos méritos se multipliquem como essas sementes dessa fruta, que também simbolizam os 603 mandamentos. A halá, que comemos todos os sábados, nesse mês ela é redonda, não trançada e comprida como todas as semanas. Ela representa um círculo, né, sem princípio e sem fim, e melhora quando nós comemos ela com mel, né, e não com sal, como fazemos no decorrer de todo o ano. Desse mesmo modo, os pedaços da halá nós comemos também com a maçã com o mel. Desta forma, pessoal, nós queremos desejar a todos vocês que tenham um excelente ano de 5.781. É o desejo da Associação e da Sinagoga no Sim Brasil e de toda a sua equipe, a você e sua família. Shana Tová Umetuká. Shalom.